Fala, Cezinho no meu coração, vamos de volta aí, continuando a parte de polígonos, agora a parte 2, certo? Então na parte 1 a gente viu aí a definição de polígonos, vimos tudo dessa parte de polígono, parte inicial, né? O que é uma diagonal, os lados de um polígono, ângulo interno, ângulo externo, né? Qual é a característica ali, né? A soma de um ângulo interno com seu ângulo externo igual a 180 graus, certo? Vimos a nomenclatura dos polígonos convexos. Em seguida a gente viu soma dos ângulos internos, soma dos ângulos externos e soma dos ângulos centrais. Soma dos ângulos internos, 180 vezes n menos 2, soma dos ângulos externos, 360 graus e soma dos ângulos centrais, 360 graus, certo? E agora vamos dar continuidade aí com o número de diagonais que partem de um vértice de um polígono. Bom, na aula passada a gente fez um desenho, né, eu apresentei para vocês o triângulo, o quadrilátero e o pentágono para a gente ver a soma dos ângulos internos, lembra? E essa ideia aqui do número de diagonais que partem de um vértice também dá para ser obtido da mesma forma. Olha só, vou fazer um desenho mais ou menos para a gente conseguir chegar nessa fórmula de uma forma intuitiva. Vamos lá, então desenha ali um triângulo, aqui um quadrilátero, finge, né, que é um quadrilátero bonito. E por último, um pentágono. Que bonito, Léo. Você desenha muito bem. Eu sei, Cezinho. Muito bom. Vamos lá, então. Bom, no triângulo, galera, então eu tenho um polígono aqui de 3 lados. Quantas diagonais partem de um vértice do triângulo? Então eu vou pegar um vértice aqui só e vou traçar todas as diagonais dele. Quantas diagonais saem daqui? Nenhuma, né? 0. Vou fazer a mesma coisa com o quadrilátero, ó. Ele tem 4 lados. E a pergunta é, quantas diagonais saem de um dos vértices? Opa, de um dos vértices aqui, ó, só sai uma diagonal. Então, diagonais que saem de um vértice do quadrilátero é igual a uma. E do pentágono? Vou pegar um vértice do pentágono e vou traçar todas as diagonais desse vértice. Veja que aqui eu só vou ter 2 diagonais. Então, com um polígono de 5 lados, eu consigo traçar 2 diagonais de um único vértice, certo? E aí a gente vai buscar uma maneira geral disso aqui, ó. Como é que eu faço se eu tiver um polígono de n lados? Veja só, Cezinho no meu coração. Qual é a relação desses dois números aqui? Qual é a relação desses dois números aqui? E qual é a relação desses dois números aqui? Diz aí, é sempre menos quanto? Menos 3, ó. Veja que é sempre menos 3. Então, se eu tenho um polígono qualquer de n lados, quantas diagonais partem de um dos vértices dele? N menos 3. Então, de forma intuitiva, para você não esquecer mais, o número de vértices que partem o número de diagonais que partem de um único vértice é igual a n menos 3. Show de bola, Cezinho no meu coração? Olha aí, número de vértices que partem, número de diagonais que partem de um único vértice é igual a n menos 3. Então, se eu tiver um triângulo, quantas diagonais partem de um vértice dele? 3 menos 3, 0. Se eu tiver um quadrilátero, n igual a 4, 4 menos 3, 1. Se eu tiver um pentágono, 5 lados, quantas diagonais partem de um vértice? 5 menos 3, 2. E assim sucessivamente. Tranquilo, Cezinho? Então essa é a fórmula para você achar o número de diagonais que partem de um único vértice de um polígono convexo. Show? E o número total de diagonais? Aí você vai pensar assim, pô, Léo, se de cada vértice parte n menos 3, certo? E se o meu polígono tem 3 lados, eu também tenho 3 vértices. Se o meu polígono tem 4 lados, eu também tenho 4 vértices. Realmente. Então, se de cada vértice parte n menos 3, então basta eu multiplicar isso aqui por n, que é o número de vértices, o número de lados, o número de ângulos internos, o número de ângulos externos. Então, se eu tenho n menos 3 diagonais de cada vértice, se eu multiplicar, se de um vértice saem 3, e se eu tiver, vamos botar aqui o quadrilátero, ó. Quadrilátero, se de um vértice dele sai uma diagonal e ele tem 4 vértices, quantas diagonais ele tem no total? 4 vezes 1, certo? Quase isso, Cezinho, quase isso. Essa ideia é muito bacana, é bem intuitiva. Só que a diagonal, olha aqui para o quadrilátero, ó. Quando você chegar nesse vértice aqui, beleza, você vai traçar uma diagonal para cá. Mas quando você chegar nesse vértice aqui, a diagonal que você iria traçar, ó, ela já existe. Mesma coisa nesse outro vértice aqui. Quando você chegar aqui, a diagonal que você vai traçar daqui, ela já existe. Então, todas as diagonais estão sendo contadas 2 vezes.
Portanto, você pega isso aqui, ó, e divide por 2. Cezinho no meu coração, você não precisa saber chegar na fórmula, mas se você conseguiu entender o passo a passo que eu fiz, pô, bravo Zulu, você consegue aí, você vai conseguiu desenvolver um pouco mais seu raciocínio lógico, certo? Mas se não conseguiu, beleza, é só guardar essa formulazinha. O número de diagonais de um polígono é n vezes n-3 dividido por 2. Show de bola? Então, de um vértice só, quantas diagonais saem de um vértice só do polígono convexo? n-3. Quantas diagonais ele tem no total? n-3 vezes n dividido por 2. Tranquilo, Cezinho? Beleza? Então tá bom. Vamos para a próxima. Bom, agora eu vou falar com vocês do polígono convexo regular. Beleza? O que muda? O que é um polígono convexo regular? Esse regular aí, Serzinho do meu coração, ele é todo polígono que é equilátero e equiângulo. Ah, Léo, calma, Serzinho. Vamos lá. Equi de igual e látero de lado. Então ele tem todos os lados iguais, todos os lados de mesma medida. E equiângulo, mesma ideia, ó. Equi de igual, ângulo igual, os ângulos iguais. Então todos os ângulos vão ter a mesma medida. Beleza? Então o que é um polígono regular? É um polígono que possui todos os lados iguais e todos os ângulos também iguais. Pegou a ideia? Então, na maioria das questões que cobram polígono em concurso, é polígono convexo regular. Beleza? Vamos ver o nome? O que vai mudar na nomenclatura? Vamos lá. Com 3 lados, a gente chamava de triângulo. Se ele tiver os 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Beleza? E com 4 lados? Com 4 lados, ele vai ser um quadrado. Por quê? Lá era quadrilátero, mas lembra que eu falei que podia ser trapézio, quadrado, retângulo, losango? Aqui não. Para ter os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais, o nome desse cara é quadrado. Beleza? Pô, Leal, mas tudo vai ter nome novo? Não. Daí para baixo é o mesmo nome, só que vai entrar na frente a palavrinha regular. Então o próximo é pentágono, regular. Hexágono, regular. Heptágono, regular. Octógono, regular. E assim por diante. Só entra esse regular na frente. Tranquilo, Zezinho? Esses polígonos são bem importantes, eles têm todos os lados iguais e todos os ângulos também iguais. Show? O que muda? Bom, Zezinho, a gente calculou para um polígono convexo qualquer a soma dos ângulos internos dele, que era n-2 vezes 180, ou 180 vezes n-2, tanto faz. E agora, se todos eles são iguais, eu divido pela quantidade de ângulos e eu acho a medida de cada um. Então veja só, a soma dos ângulos internos era só isso aqui, ó, soma dos ângulos internos, certo? E aí eu pego a soma dos ângulos internos e divido por n. E aí eu vou ter agora a medida de um ângulo interno do meu polígono, certo? Então vamos lá, ó. Um quadrado. Um quadrado, a soma dos ângulos internos de um quadrado, quanto é que vai ser? Vem comigo, ó. 180 vezes n menos 2, no caso 4 menos 2. 4 menos 2 dá 2, vezes 180, 360 graus. Perfeito? E quanto vale cada ângulo interno do quadrado? Então, cada ângulo vai ser a soma, que é quanto? 360, dividido pela quantidade. Quantos ângulos internos ele tem? 4. 360 por 4 dá 90. Então, cada ângulo interno do quadrado é igual a 90 graus. E isso, Serzinho no meu coração, vale para todos os outros polígonos, certo? Isso aqui foi só um exemplo para você ver que a fórmula está correta. Da mesma maneira que eu fiz com o ângulo interno, eu posso fazer com ângulo externo e ângulo central. Veja, qual a medida de um ângulo externo? Se a soma é 360, um só vai ser 360 dividido para n. E o central, mesma coisa, o central vai seguir sempre a mesma linha do externo. A medida do ângulo central é sempre igual à medida do ângulo externo, né, do polígono regular, certo? Beleza? Vamos nessa então, fazer um exemplozinho para ficar bonito. Vamos lá. O ângulo interno de um polígono com 170 diagonais é... Olha o que ele quer saber, o ângulo interno de um polígono. Bom, aqui ele não falou, né, galera, mas tem que ser polígono regular. Para ele, como ele quer saber o ângulo interno, então o ângulo interno de um polígono regular com 170 diagonais é... Vamos lá, por partes. Serzinho, ele quer um ângulo interno. Para calcular o ângulo interno, estava aqui no slide anterior, quiser a pausa, volta lá para você ver, é 180
que multiplica n menos 2 dividido por n. É assim que você acha a medida de um ângulo interno do polígono. E o que ele me deu? Ele me deu o número de diagonais, ó. O número de diagonais, volta o vídeo aí para dar uma olhadinha, é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Ele deu que isso aqui é o número de diagonais, né? 170. E agora, o que eu faço? Ele me dá o número de diagonais e pede um ângulo interno. Como é que eu vou fazer isso? Cezinho no meu coração, vamos lá. Ele deu aqui, ó, que o número de diagonais é 170. Isso é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Veja que para calcular o ângulo interno, a gente precisa de quem? A gente precisa do número de lados, beleza? E nessa outra fórmula aqui da diagonais, a única incógnita que eu tenho é o número de lados. Então, o que eu vou fazer, Serzinho, no meu coração? Vamos lá. Aqui embaixo do 170 eu tenho 1. Eu tenho o sinal de igualdade e posso multiplicar cruzado. E aí vai ficar assim, ó. 2 vezes 170, 340, é igual a n vezes n menos 3. Serzinho no meu coração, vamos com calma nesse passo aqui. Se você já estudou equação de segundo grau, sabe achar as raízes de uma equação de segundo grau, o que você vai fazer aqui agora? Você vai aplicar a distributiva, vai jogar todo mundo para um lado só e vai achar as raízes, certo? Beleza. Só que aqui, como nesse momento, geralmente se você estiver estudando todas as matérias de forma da mesma velocidade, você ainda não estudou a equação de segundo grau, certo? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu estou procurando um número que multiplicado por ele menos 3 tem que dar 340. Se você conseguir pensar em dois números, né? 1 e ele menos 3 que dá 340, você mata a questão. E se você notar o seguinte, se n for 20, ó, se n for 20, n menos 3 é 17, ó. 20 vezes 17 dá exatamente quanto? 340. Isso quer dizer, então, que meu n vale 20. N vale 20. Então, o polígono é o icosságono. Serzinho, se não conseguiu fazer assim, se não desenvolveu esse raciocínio, vai com calma, mas já fica aí um jeito para você pensar, tá? Faz Bhaskara e chega nesse 20 aí que eu quero ver, beleza? Provavelmente, você fazendo Bhaskara, você vai achar dois valores, um positivo e um negativo. Esse negativo você vai excluir, porque o número de lados de um polígono não pode ser negativo. Show! Então, eu estou falando do icosságono, ele quer saber quanto vale o ângulo interno desse cara. Então, aonde está n aqui agora, eu vou substituir por 20. E aí vai ficar 20 menos 2 sobre 20. E aí, 180, que multiplica 20 menos 2 dá 18. 18 dividido por 20. Serzinho, como eu só tenho multiplicação e divisão aí, eu já vou simplificar. E aí, ó, simplifico aqui, 18 dividido por 2 dá 9, e 9 vezes 18 dá 162 graus. Cezinha no meu coração, tranquilo? Como eu falei com você, fazer exercício fácil, exercício médio, exercício difícil, esse aí seria um exercício médio. Essa parte de equações aí, você teria que ter um conhecimento prévio aí de equações do segundo grau, ou ficar malandro para fazer esse cálculo que eu fiz. Show de bola? Um exemplozinho aí para vocês. Olha só. Um outro exemplo, achar dois polígonos regulares, agora sim, ó, falou que eles são regulares, cuja razão entre os ângulos internos é 3/5. Galera, razão, né? A razão entre A e B, razão entre A e B é A dividido para B, razão entre A e B, certo? Razão entre os ângulos internos desses dois polígonos é 3/5. Então, eu tenho um que o ângulo interno vou botar A mesmo, e o outro que o ângulo interno é B. E a razão entre isso é 3/5, certo? E a razão entre o número de lados é 1/3. A razão entre o número de lados dele é 1/3. Então, vamos botar número de lados. Vou chamar N. Vamos botar N de 1 e N de 2, tá? Vou chamar de 1 e 2 os polígonos aqui para a gente não usar muita letrinha. Então, vamos lá. Aqui, ó. O ângulo interno de 1 dividido pelo ângulo interno
de 2 é igual a 3/5, certo? E o número de lados de um dividido pelo número de lados de outro é igual a 1/3. Vamos ver aqui quem é o 1 e quem é o 2. Veja, senhores, que se o ângulo interno de 1 está na direção do 3 e o ângulo interno de 2 está na direção do 5, é sinal que o ângulo interno de 1 é menor do que o ângulo interno de 2. Entenda que esse cara não é 3, mas ele é proporcional a 3. E esse aqui não é 5, mas ele é proporcional a 5. Então, o ângulo interno de 1, é menor que o ângulo interno de 2, beleza? Vamos lá então. E aqui o número de lados de 1 está para o número de lados de 2, assim como 1 está para 3. E agora, Cezinho, o que a gente faz? Vamos lá? Bom, para calcular um ângulo interno, vamos só multiplicar primeiro aqui, ó, no número de lados, vou multiplicar cruzado, ó, e vou chegar onde? N2 vezes 1 dá N2, o número de lados do segundo polígono, N1 vezes 3, 3 vezes N1, certo? Em relação aos ângulos internos aqui, eu vou multiplicar cruzado também, e aí eu vou ter o seguinte, 5 vezes o ângulo interno de 1 é igual a 3 vezes o ângulo interno de 2. Show de bola? Então vamos nessa, senhores. Para calcular o ângulo interno de um polígono, eu uso a seguinte fórmula. Vamos lá. 5 vezes ângulo interno 180 vezes o número de lados dele, menos 2, dividido pelo número de lados dele, certo? Isso é igual a 3 vezes. Como é que se calcula o ângulo interno do outro? 180 vezes o número de lados, menos 2, dividido pelo número de lados do segundo. Então, para ajudar a nossa vida ficar um pouquinho mais fácil aqui agora, eu vou fazer essa substituição aqui lá naquela equação. E aí vai ficar da seguinte forma, ó. Aonde eu tenho N2, eu vou colocar 3 vezes N1. Aonde eu tenho N2, eu vou colocar 3 vezes N1. Além disso, já vou fazer uma simplificação. Eu vou simplificar aqui, ó. Esse 180 está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo, ó. E ele vai embora com esse 180. Show? Vamos lá então. Aqui embaixo, então, reescrevendo aquela equação lá. Vai ficar 5 vezes, do lado esquerdo, 5 vezes N1 menos 2, dividido por N1. E do lado direito, o que eu tenho? 3 vezes N, no lugar do N2 eu vou botar 3N1, né? 3N1 menos 2, dividido por 3N1. Certo? Então, se você já tem aí a facilidade algébrica, você consegue ver que eu consigo simplificar, ó. Esse N1 está aqui dividindo, ele vem para cá multiplicando. Aí ele vai ficar dividindo com esse N1 aqui de baixo, ó. Então já posso simplificar também, certo? Mesma coisa esse 3 aqui, ó, vai embora com esse 3. E aí o que sobrou? O que sobrou, tio Léo? Vamos lá. Vamos fazer distributivo aqui, ó. 5 vezes N1 do lado esquerdo, 5 vezes N1 menos 5 vezes 2, 10. Do lado direito, sobrou o quê? 3N1 menos 2. Então, que tem letrinha para um lado, que não tem para o outro. Então, aqui na esquerda vai ficar 5N1 menos 3N1 é igual, do lado direito, menos 2 mais 10. Vem comigo, Serzinho, no meu coração. 5N1 menos 3N1 dá 2N1. Isso é igual a menos 2 mais 10 dá 8. Passo 2 para lá dividindo. Eu tenho que o número de lados do primeiro é 8 por 2, que é 4. Então, é um polígono de 4 lados. O N1, então, é o quadrilátero. Ah, não, é regular, então é o quadrado, certo? E o N2, vou tirar daqui, Serzinho, ó. N2 é igual a 3 vezes N1. 3 vezes N1. Como o N1 eu já achei que vale 4, 3 vezes 4, isso vai dar 12. Então, o que a questão quer? Achar dois polígonos regulares onde aquilo ali acontece. Acabei de achar. Um é o quadrado
quadrado, e o outro quadrado e dodecágono regular. Esses são os dois polígonos onde eu tenho essas condições. Essa aqui já é uma questão um pouco mais elaborada, mas é muito importante para o concurso que você vai fazer, certo? Entender cada pedacinho que eu fiz aqui, você pode falar, ah, eu não faria sozinho, tá bom, mas é com o tempo, certo? A gente vai evoluindo devagar, só não pode pegar e ignorar uma questão linda como essa aí, beleza, Serzinho? Então, achar os dois polígonos regulares, que isso acontece, quadrado e dodecágono regular, show? Vamos nessa? Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, número de diagonais que passam pelo centro do polígono, senhores. A gente tem polígono, vou pegar aqui, regular ainda, senhores, quadrado, e vou pegar aqui um pentágono. Cezinho, o que acontece é o seguinte, só com esses dois exemplos aqui, ó. Se eu tiver um polígono com número de lados par, eu tenho, ó, que as diagonais, algumas de suas diagonais passam pelo centro. Agora, centro aqui, ó. Se o número de diagonais for ímpar, se o número de lados for ímpar, nenhuma diagonal vai passar pelo seu centro. Se o número de lados for par, eu tenho diagonais que passam pelo centro. Se o número de diagonais for ímpar, de novo, se o número de lados for par, eu tenho diagonais que passam pelo centro. Se o número de lados for ímpar, eu não tenho diagonais que passam pelo centro. E é isso que eu trouxe aqui para vocês, ó. Se o número de lados for par, ó, se o número de lados for par, quantas diagonais passam pelo centro? Metade do número de lados. Veja aqui no nosso quadrado, quantas diagonais passam pelo centro? É o número de lados, 4, dividido por 2. E aí, veja, quantas diagonais eu tenho aqui passando pelo centro? 2. E se o número de lados for ímpar, Léo? Se o número de lados for ímpar, Cezinho no meu coração, olha aqui, nenhuma diagonal vai passar pelo centro. Veja aqui no meu exemplo, no pentágono. Quantas diagonais passam pelo centro? 0. Porque o número de lados é ímpar, tem 5 lados, então não passa nenhuma diagonal pelo centro. Show, Serzinho? Beleza? Então vamos nessa. Olha só, Melícia para vocês. Para quem não conhece, Mel, meu cachorro, que conversa comigo, sabe muita matemática e me passa algumas malícias e eu trago para vocês. Bom, o que a Mel trouxe para a gente, Serzinho? A Mel notou o seguinte: se o meu polígono tem 3 lados, o número de diagonais é 0. Beleza? Um triângulo não tem diagonais. Se o número de lados for 4, quantas diagonais tem um quadrilátero, Cezinho? 2, certo? Beleza. Se o número de lados for 5, quantas diagonais tem o meu polígono? 5 também. Lá no início dessa aula, né, tinha um pentágono lá, e lá tinha 5 diagonais, certo? E se for 6, tem quantas diagonais esse polígono? 9. Cezinho, começou a ficar difícil para guardar, certo? Do triângulo, é fácil que tem 0 diagonais. Do quadrilátero, também é fácil que tem 2 diagonais. Até do pentágono, é fácil que tem 5 diagonais. Mas olha o que a Mel trouxe para a gente. A Mel notou o seguinte, ela notou que aqui, ó, daqui para cá, aumentou 2. Daqui para cá, aumentou quanto? 3. E esse aumento vai continuar, ó. Daqui para cá, vai aumentar quanto? 4. Daqui para cá, aumenta quanto? Aumenta 5. E daqui para cá, vai aumentar quanto? Vai aumentar 6. E daqui para cá, 7. E assim sucessivamente. Serzinho, você só precisa saber os 2 primeiros. Porque se você nota esse comportamento, é só você continuar. Se você sabe essa malícia, você continua. Vamos ver, ó. Um heptágono tem 14, ó. Olha lá. 9 com mais 5, 14. E um octógono tem quantos? Ó, 14 mais 6 dá 20. Beleza? E um eneágono, se eu quiser botar aqui, ó, 9 lados, quantas diagonais ele vai ter? 20 com 7, 27. E assim, Cezinho, sucessivamente, a Mel trouxe essa brincadeira linda pra gente, certo? Outra coisa interessante que a Mel trouxe pra gente nessa parte de polígonos é a seguinte, ó.
ela notou o seguinte, ó, daqui para cá eu multiplico por 1. Só nos ímpares agora, ó, no pentágono, multiplico por 0, desculpa, aqui, ó, multiplico por 0, 3 vezes 0, 0. No pentágono, ó, eu multiplico por 1. No heptágono, ó, eu multiplico por 2. No eneágono, ó, eu multiplico por 3. E assim por diante nos ímpares. De onde isso é importante, Cezinho? Porque vai ter questão que vai te perguntar assim, ó, qual é o polígono em que o número de diagonais é o triplo do número de lados? Olha aqui, aí você fala, tem uma Melícia lá, tem uma Melícia naquele quadrinho, não vou fazer muita conta não, já está lá no quadrinho, e aí você vem aqui e pega, ó, o polígono que tem o número de diagonais igual a 3 vezes o número de lados é o eneágono. Tranquilo, Serzinho? Beleza? Melícia para vocês. E é isso, Serzinho. Bora papirar. Vamos lá. Vamos nessa, ó. Qual o polígono regular em que o número de diagonais, olha aí, Serzinho, o número de diagonais é o dobro do número de lados. Serzinho, lembra que é só para os ímpares, ó. 3 lados, número de diagonais. 3, 5, 7, 9, 11. Ó, daqui para lá, multiplica por 0, dá 0. Daqui para cá, multiplica por 1, dá 5. Daqui para cá, multiplica por 2, dá 14. Daqui para cá, multiplica por 3, dá 27. Daqui para cá, multiplica por 4, dá 44. E assim por diante. Então, ó, ele quer saber qual é o polígono que o número de diagonais é o dobro. É o dobro, é onde multiplica por 2, ó. Que polígono é esse? Esse é o heptágono. Heptágono. Pô, Léo, mas como eu faria isso se não fosse a sua Melícia? Vem comigo, ó. O número de diagonais D o E é de igual o dobro do número de lados. O dobro, o que quer dizer o dobro? 2 vezes do número de lados, 2 vezes o número de lados. Então vamos lá, da matemática para português, o que ele tá me falando? O que ele quer? Ele quer um polígono em que o número de diagonais seja igual ao dobro do número de lados. Como é que você faz isso? O número de diagonais é n que multiplica n menos 3 dividido por 2, e isso é igual a 2n. Cezinho no meu coração, na malandragem, ó, esse n está aqui multiplicando na direita, e aqui eu tenho um n também multiplicando, ó, na esquerda, né? E aqui eu tenho um n multiplicando na direita. Se eu levar esse n para lá dividindo, vai ficar n sobre n, esse n pode ir embora, certo? Multiplicando cruzado, vai dar n menos 2 é igual a 2 vezes 2. 2 vezes 2, n menos 3, né, Cezinho? n menos 3, não vai dar mole, Vamos lá, n menos 3 é igual a 2 vezes 2, que dá 4. Passo o menos 3 para a direita, vai ficar 4 mais 3, que dá 7. Então, exatamente o heptágono. O heptágono regular, no caso, né, pessoal? É o polígono regular, então é o heptágono regular. Não é qualquer heptágono, é o regular. Show? Então, ou pela Melícia ou pela álgebra, de qualquer forma, tá aí o resultado. Show de bola? Vamos lá, esse tem um desenho pra gente. Vamos lá, vamos ler primeiro. Um polígono ABCDE, reticências, é regular. Então, a gente não sabe quantos lados tem esse polígono. Ele botou reticências ali, mas falou que ele é regular. As bissetrizes internas NA e CN, ou seja, bissetriz que sai lá de A e sai lá de C, formam um ângulo N, que é igual aos 2/3 do ângulo interno do polígono. Que bonito, hein, Serginho? Calcular o número de lados do polígono. Então ele quer o número de lados do polígono. Vamos lá. Fiz um desenhozinho aqui para ajudar a gente, ó. Opa, deixa eu botar aqui na tela. Voltar aqui para a telinha. Aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Fiz um desenho para ajudar a gente. Tem um polígono aqui, eu não sei quantos lados ele tem, então eu fiz aqui sem fechar o polígono. Beleza? Eu não fechei o polígono. E aí, ele falou que as bissetrizes NA e CN. Vem comigo, Serzinho. O que é bissetriz? Ó, anota aí, a gente vai estudar, mas anota aí. A bissetriz, a função dela é dividir o ângulo ao meio.
Então, se eu traço uma bissetriz aqui de A, ó, eu tinha um ângulo AI aqui, e aí eu dividi ele por 2, ficou AI dividido por 2, porque a função da bissetriz é dividir o ângulo ao meio. Então, eu traço uma bissetriz lá em A e uma bissetriz lá em C. Então, eu dividi um ângulo em A em 2 e dividi um ângulo em C também em 2, tá? Então, esses dois aqui seriam iguais, ó. Show? E como ele é um polígono regular, Serzinho do meu coração, né? Esse ângulo em A é igual ao ângulo em C. Certo? Então, o ângulo interno aqui eu estou chamando de quê? Aí é meu ângulo interno. Como aqui foi uma bissetriz, o ângulo interno ficou dividido em duas partes iguais. Mesma coisa aqui em C. E em B não, ó. Em B eu continuo tendo meu ângulo interno. E como a questão falou, eu formo um ângulo lá em N, ó. N está aqui, ó. Certo? E esse ângulo é igual, ó, aos 2/3 do vezes ângulo interno do polígono. E o ângulo interno do polígono a gente chamou de quê? De AI. Beleza? Esse do, galera, em frações, né? 2/3 de, 2/3 do, isso vira vezes na matemática, ó. Isso aqui vira vezes na matemática. Show? Então, esse ângulo lá em N, ó, esse ângulo aqui, ó, vale 2/3 do ângulo interno. Então, a dificuldade inicial, montar esse desenho, fazer essa interpretação, né? Mas a questão é muito bonita e bem bacana aí pra gente fazer. Então, vamos nessa. Bom, se você notar ali de vermelho, ABCN é um quadrilátero, ó. ABCN é um quadrilátero. Certo? ABCN é um quadrilátero. E aí o que eu sei ali? Eu sei que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 180, na verdade de qualquer um, né? Mas de um quadrilátero, se ele tem 4 lados, aqui é onde é n menos 2, eu boto 4 menos 2, certo? E aí fica 180 vezes 2, que dá 360 graus. Então, essa é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Mas naquele meu quadrilátero ali, quais são os ângulos internos? Ó, AI dividido por 2, outro AI dividido por 2, outro ângulo interno lá, ó, AI, e outro ângulo interno, 2AI sobre 3. Então, esses são meus ângulos internos. Eu estou somando esses ângulos internos. E isso tem que dar igual a 360 graus. Certo? Cezinho, vamos devagar. Se você já estudou frações, bom. Se não estudou, vem comigo que eu vou fazer de uma forma tranquila para começar. Ó, AI sobre 2 mais AI sobre 2 é como se você tivesse a maçã. Ó. Metade de uma maçã mais metade de uma maçã vai dar o quê? A maçã inteira. Então, essa soma aqui é o próprio AI. Mais AI mais 2AI sobre 3. Vou fazer devagar para ninguém ficar perdido, hein? Vamos lá. Trocar a caneta aqui de novo. Vamos lá, Cezinho do meu coração. Aqui, ó, AI com AI tá fácil para somar. AI com AI dá 2AI. Mais 2AI sobre 3 é igual a 360. Quem já sabe somar frações de qualquer maneira aí, não tem problema, pode fazer, tá? Para quem não sabe, faz o seguinte, olha só. Embaixo desse 2AI aqui, como não aparece nada, é porque aqui tem um 1. E como é que você soma frações? Para somar frações, você precisa ter o mesmo denominador. Então aqui, ó, o denominador é esse que está embaixo. Aqui é um 3, aqui é 1. Para ser 3 aqui, ó, eu vou multiplicar por 3 embaixo. Mas eu não posso multiplicar só embaixo. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também. Beleza? Para não alterar a minha fração. Então, multipliquei por 3 embaixo, multiplico em cima também. E o que eu vou ter agora com essa manipulação? Com essa manipulação, Serzinho, eu vou ter 3 vezes 2, 6AI, dividido por 3, mais 2AI, dividido por 3. Isso é igual a 360. E olha só, quando a gente tem o mesmo denominador, o que a gente faz? A gente repete o denominador e soma os numeradores, 6AI mais 2AI, fazendo com calma, porque caso você ainda não tenha estudado frações, você consegue acompanhar. Então 6AI mais 2AI dá 8AI, sobre 3 é igual
a 360 graus. Portanto, Serzinho, multiplicando cruzado, vamos lá, ó. 8 aí. Lembrando que aqui embaixo 360 tem 1, né? Então é 8 aí vezes 1, que é 8 aí, é igual a 360 vezes 3. Essa conta aqui eu não aconselho fazer, né? Eu aconselho você treinar e deixar assim, ó, 360 vezes 3. Por quê? O 8 que está lá multiplicando vai passar para o lado de cá dividindo. 360 vezes 3 dividido por 8. E aí, quando ele passa para cá, você consegue simplificar o 360 por 8, né? Para a multiplicação ficar um pouquinho menor. 360 por 8 dá 180, 90 e 45. E aí, 45 vezes 3, o meu ângulo interno vai ser igual a 135 graus. Cezinho, é isso que a questão quer? O ângulo interno? Não, ele quer o quê? O número... Cadê? O número de lados, beleza? Pô, Léo, e como é que eu vou achar o número de lados agora? Cezinho, se você sabe o ângulo interno, sabe que o polígono é regular, agora é só você ser feliz. Ô, Léo, como é que eu vou ser feliz? Vem comigo. Pega cada pedacinho, tenta entender cada pedacinho, Cezinho, ó. O ângulo interno é igual a 180 vezes n menos 2 dividido por n. Mas a gente acabou de achar que o ângulo interno vale 135 graus. Isso é igual a 180. Vamos fazer distributivo aqui, ó. 180n menos 360 dividido por n. Vamos multiplicar cruzado. 135 vezes n, lembrando que aqui é 1, hein? 135n é igual a 180n menos 360. Vamos lá, traz o 360 para a esquerda e leva o 135 para lá. 180n menos 135n. Cerzinho no meu coração, vem comigo, hein? 360 é igual a 180 menos 135, 45n. Passo o 45 para cá dividindo, 360 por 45 é o valor de n, portanto, n igual a 8. Então, isso aí acontece no meu octógono. Calcular o número de lados do polígono, número de lados igual a 8. Serzinho, uma questão mais evoluída, uma questão mais difícil. A gente precisa fazer questões fáceis, questões médias, questões difíceis, porque você precisa se preparar para o que vier, certo? Então tem que se preparar, o treino tem que ser pesado, tem que doer, mas você não pode desanimar. Tem que começar lá para aquelas questões de teoria básica, para chegar nas questões de concurso, para aí você depois ir para o aprofundamento. Sempre lembrando o seguinte, Serzinho, se você tiver com a matéria atrasada, faz tudo que você tem para fazer das matérias atrasadas de teoria básica, depois você volta fazendo de concurso e assim você vai evoluindo, certo? Não deixa a peteca cair, papira muito estudo, porque a aprovação vem. Às vezes demora um pouquinho para você ir pegando a ideia da coisa toda, mas se você continuar treinando, continuar insistindo, a sua hora vai chegar. Beleza, Serzinho do meu coração? Tamo junto, ó. Beijo nas crianças e até a próxima. Fui!